Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã tão linda, tão bela que o Senhor nos concede para contemplar as maravilhas de Deus. E nós entendemos, como diz o Salmo 3:5, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Nossa vida, durante o nosso sono, quem nos sustenta é Deus. Então, a paz do Senhor a todos e vamos adorar o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, adolescente que todas as manhãs para esse momento para ouvir a palavra do Senhor. Quem está indo para a escola, quem já está indo para o trabalho, Deus abençoe. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida, eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido, de doce amor, me falam sentidos, acorde dos céus, me trazem aos ouvidos os sinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida, eu suba pra si. Graças a Deus. Estaremos lendo hoje a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 18, nós estamos lendo Êxodo 18, o verso 17, Êxodo 18, 17, estaremos lendo dos versos do 7 a 12 de Êxodo, 18, 7 a 12. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estava. E entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livraria. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, mão de Faraó. Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que ensoberbece, nos sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre conversas que edificam. Conversas que edificam. Coloque isso aí hoje na sua mente. É muito importante quando você analisa os versículos 7 até o verso 12 do capítulo 18, que aqui você tem uma conversa familiar entre o genro e o sogro, entre Jetro e Moisés. É muito importante que
que vocês atentem para esse diálogo. E aqui você pode observar, em primeiro lugar, que todo esse capítulo, ele vai revelar, ontem eu até comecei falando isso, ele vai revelar alguns detalhes importantes da vida de Moisés. A gente vê Moisés operando milagres, a gente vê Moisés sendo usado por Deus, a gente vê o Moisés um pouco impaciente, a gente vê o Moisés manso, a gente vê o Moisés que sobe ao monte, a gente vê o Moisés que fala com Deus, mas e o Moisés humano? Como era ele? Como era a postura desse Moisés humano? Porque às vezes nós compreendemos, nós entendemos uma pessoa ou a contemplamos apenas pelo olhar humano, espiritual. Aquela pessoa que canta, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que está na igreja, a gente só vê esse lado dela. Agora é muito importante a gente olhar também o lado humano dessa pessoa. E nesse lado humano de Moisés, ele tem duas características importantes. A primeira, ele era muito humilde. Ele se inclina para o seu sogro. Alguém pode dizer, não, pastor, isso era a regra, era a etiqueta da época, era o costume da época. Não. Quando a pessoa não é humilde, quando não é verdadeira, quando não é sincera, ela talvez não precisa disso. Porque Moisés estava em um alto nível. Deus fez na vida dele o que ainda não havia feito, ou o próprio Jetro não tinha experimentado. Então a primeira coisa, ele era humilde, ele se inclinou. A segunda coisa que provava a sua humildade é que ele recebe o conselho que o sogro dá para ele. Veja esses dois atos de Moisés provando a sua humildade. Gente, Deus só usa, e quando você vê Deus usar alguém, escolher alguém para uma missão, é porque ele conhece o coração. Às vezes nós conhecemos, como está lá em 1 Samuel 16, a gente quer fazer como Samuel, a gente só vê o lado externo, a gente só vê a casca, só vê a capa, mas não vê o âmago, não vê a essência. Só quem conhece a essência é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Então quando Deus coloca alguém em um determinado lugar, é porque ele conhece. E quando ele permite que o povo, pela força, pelo orgulho, pela vaidade, coloque alguém pela aparência, pelo poder, ele até permite isso para que eles entendam que a liderança forçada, pessoas forçadas e colocadas na liderança, não terão a essência que teve Moisés. Humildade, mansidão. Você vê que Moisés é totalmente diferente. O povo tinha dificuldade, o povo era ruim, mas ele amava o povo. Tá vendo aí quando é um líder escolhido por Deus? Então é dessa forma. E aí trava-se agora um diálogo muito importante, acontece um diálogo entre Jetro e Moisés. E Jetro começa a glorificar a Deus de duas maneiras. Uma, por ele ter usado o seu genro. Ô Moisés, você foi um instrumento, Deus te abençoou, Deus te levantou. Mas ele também louva a Deus, porque Deus abençoou o seu povo. Vamos ver aí, olha o que diz o verso 12, vamos. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e Não, sacrifício. é o verso 12, é o 7. 7. Uhum. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se Isso. e beijou e perguntou. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Se cumprimentaram, pode ir, normalmente. Agora veja o que eles vão fazer. Verso 8. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, como o Senhor os livraria. Então ele contou ao seu sogro tudo que Deus havia feito a Israel. Moisés alegre, Moisés cheio de vida, ele viu as maravilhas de Deus, ele contou, porque Moisés sabia que não era dele. Ele contou ao sogro. Olha a reação do sogro quando ele contou. Vamos lá, verso 9. E alegrou-se Jetro. Olha aí, e alegrou-se Jetro. Vocês se lembram que eu falei ontem, de 12 e 15 de Romanos? Alegrai com os que se alegram. Jetro se alegra com o que Moisés comunica. Meus irmãos, dois homens de Deus conversando. Há conversas, agora vamos lá.
Há conversas que edificam, há conversas que não edificam. Por exemplo, se nós pastores sentarmos para conversar um com o outro e começar a falar mal dos outros, a querer tentar desfazer da vida do outro, do ministério do outro, no que isso vai edificar? E Deus está nessa conversa? De maneira nenhuma. Duas irmãs que uma convida para estar na casa da outra e ela vai para a casa da irmã, faz um café gostoso e quando as duas sentam é só para fuxicar, para falar mal do irmão, falar mal da irmã. Essa conversa edifica? Os jovens que às vezes vão para a praça, ou sentam, vão conversar e de repente começam a falar mal dos outros, edificam? Não. Então existem conversas que não edificam. É por isso que o salmista, no capítulo 1, ele diz que é bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Veja que essa conversa de Moisés com Jetro foi uma conversa edificante. Moisés começa falando tudo o que Deus fez, o que Deus operou, o que Deus abençoou, como Deus libertou. Eu imagino Moisés contando, olha Jetro, rapaz, quando Deus abriu o mar vermelho, olha Jetro, quando Deus mandou a última praga, que aí trouxe o mal para o Egito. Jetro, tu precisava estar lá para ver como Deus fez. São essas boas conversas. Que o teu café seja um café onde vocês possam dialogar, mas ter um diálogo que edifique. Que as palestras teológicas sejam palestras teológicas que edificam. O que tem hoje na internet de pessoas que têm o prazer de usar textos bíblicos para desconstrução, para tirar a felicidade de alguém, tirar a alegria de alguém, só trazer dúvidas, só trazer polêmicas, só trazer confusão, isso não edifica. Sabe o que diz a minha Bíblia? Vamos ver aí, 1 Coríntios 15, 33, rapidinho. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Deus. É muito importante que você atente para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, olha como é lindo isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, veja quando alguém começar a te convidar para um café, para um chá, te convidar para uma tarde, que as conversas de vocês, a rodinha de vocês, não seja de patota, não seja de fuxico, não seja de depreciar ninguém, mas que sejam conversas saudáveis, conversas que venham edificar, conversas que Deus possa estar no meio delas. Não, Deus está aqui no nosso diálogo. Moisés era contando, olha a conversa de Moisés com Jetro. Ele contou tantas maravilhas, tantas maravilhas, tantas maravilhas, que o Jetro disse: Moisés, bendito seja o teu Deus. Eita coisa boa. Vamos ver aí o Salmo 78, 42. Moisés contou as maravilhas, contou o que Deus fez. Olha, nós estamos aqui porque Jetro, Deus foi poderoso. Jetro, Deus foi maravilhoso. Jetro foi uma bênção de Deus. Então, perceba que esse é o Deus que nós servimos. Vamos lá. Salmo 78, 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário. Aí você já vê Israel se esquecendo dos bons costumes, das maravilhas que Deus havia operado. E aí você pode observar aqui que Jetro, ele passa a compreender que esse era o Deus verdadeiro. Veja aí o verso 9, continuação aí, vamos lá. Do mesmo texto, lá de Êxodo. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Depois que Moisés contou, aí ele ficou feliz e se alegrou com tudo que ele havia feito. Vai. Livrando-o das mãos dos egípcios. Você pode ir. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, que livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios. A boa conversa vai terminar, sabe em quê? Em adoração, em sacrifício e em louvor a Deus. Olha aí, meu irmão, pronto, anote isso.
Conversas que edificam, elas resultam, primeiro, em reconhecimento do grande Deus, leva à adoração, leva a sacrifício. Pronto, depois que terminou foi culto. Às vezes a gente vai para a casa de um irmão ou de uma irmã e quando de repente a gente começa a conversar tanta coisa boa do céu, da Bíblia, dos milagres de Deus, termina em culto. Termina em adoração, termina em louvor, termina em gratidão. São essas coisas que edificam, gente. São essas coisas que edificam. Então, Moisés conversou tão bem que terminou trazendo Jétro para o monoteísmo. Alguns dizem que foi a partir daqui que Jétro passou a conhecer a esse Deus verdadeiro. Bendito seja esse Deus, Moisés. Você já imaginou, você senta, uma mulher sábia, uma irmã crente, ela senta com uma pessoa não evangélica, uma pessoa que não tem temor de Deus, e aí as duas começam a conversarem ali, de repente a irmã começa a falar das maravilhas de Deus, elevando a alma daquela pessoa. O resultado é que vai trazer salvação. Você se lembra de uma conversa amigável de um homem que sentou num carro junto com um homem de alto nível? Está lá em Atos 8. Filipe e o eunuco. A conversa foi tão boa que resultou em salvação. Então, vamos trazer essas conversas, esses diálogos, que essa seja as nossas conversas das rodinhas, que sejam as nossas conversas do WhatsApp, que sejam as nossas conversas após o culto, no culto, ou após o culto, que essas sejam as nossas conversas. Conversas que edificam, que venham edificar, conversas que trazem a elevação para a alma, gozo para a alma. Pai, isso é forte. Veja aí 1 Samuel 2:3, 1 Samuel 2:3, depois Neemias 9:10. Então, veja que a conversa que tem Moisés com Jétro terminou em coisa boa. Reflita aí agora. Será se você convida um irmão para a sua casa em uma noite de quarta-feira ou no sábado, aí vocês vão se banquetear ali, se regozijar de um café, mas aí termina só em fuxico, só em contenda? Como é que você vai dormir depois? Meu Deus, né? Como é que você vai dormir depois? As más conversações, elas corrompem, vamos lá, os bons costumes. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Aí. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Toda a tua palavra nas conversinhas, todas as palavras, toda a rodinha, toda a patotinha, toda a conversa lá no fundo do quintal da tua casa, mais os irmãos, tarde da noite, comendo churrasco, cortando vida de gente, Deus está vendo. Eita, rapaz, Deus está vendo, é isso que ela diz? Todas as palavras, ele diz assim, ele vai te botar na balança. Eita, e quando tu vai para a balança de Deus, o negócio pesa. É por isso que a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 5. Foste achado em falta, Deus te botou na balança. Por isso que teu reino, tu vai perder teu reino, tu vai morrer. Viu? É assim. Não adianta você brincar com Deus. Veja qual é a tua conversa. A tua conversa. Tem irmão que a conversa dele, na hora que ele encontra outro na rua, e aí, tu já viu o irmão? Tu já viu como é que ele tá? Tu já viu que agora ele tá? Ei, irmão, não gosto daquele irmão. Muito cuidado, muito cuidado. Essas tuas conversinhas vão te levar para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelas tuas palavras tu serás condenado, ou pelas tuas palavras tu serás justificado. Então, veja o que tu está conversando. Olha o que essa mulher falou. Lê de novo isso aí. Irmão, que coisa linda. Não multipliqueis palavras de altivez. Porque tem deles que quando estão na conversa, ainda ficam altivos, arrogante, falando do irmão, matando e ainda é arrogante. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. E não sai coisa arrogante, podre. Tem irmão que não mede palavras para falar mal do outro, falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal de todo mundo, né? Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Então agora as tuas palavras, que Deus conhece tudo, e elas serão pesadas na balança. Eu vou finalizar com Neemias 9:10. Então, Jétro e Moisés, ei, conversa gostosa, pai. Senta aqui, meu sogro.
Parece que eu estou vendo. Senta aqui, sogro. Sogro, eu vou te contar o que Deus fez esses dias. Rapaz, coisa boa. Que essa seja a tua mesa redonda. Que essa seja a conversinha no fundo do quintal. Que essa seja a conversinha, aquela que às vezes tu termina o culto. E aí? E aí? Não vá nessa não. Na hora que aí tu diz assim, rapaz, e aí foi bom o culto, né? Aí tu já corta logo. É assim, é desse jeito. Vai! Neemias 9:10. Fala mal de todo mundo. Vamos lá. E mostraste sinais e prodígios a Faraó. Isso. E a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Isso. E assim adquiriste para ti nome como hoje se vê. O Jetro era um gentil, mas ele tomou o conhecimento com Deus e sabe como foi que terminou a conversa? Terminou numa refeição familiar, com Moisés, com o Jetro, com Arão, a mulher de Moisés e os anciãos. A conversa terminou em sacrifício, a conversa terminou em louvor, a conversa terminou em adoração. Será se depois de uma churrascada, será se depois que tu termina uma conversa, aí tu pode dizer, vamos ficar de pé, irmão, você já vai para sua casa, vamos orar. Deus eterno, obrigado por essa conversa, foi tão edificante. Será que tu pode dizer isso? Fala mal de todo mundo, mas a sua vida é louca. Ele só conversa besteira e a sua língua é grande, não cabe dentro da boca. Muito cuidado com gente assim mesmo. Fuja dessas pessoas, fuja dessas pessoas. É bom conversa agradável, conversa que termina em louvor e em gratidão e em reconhecimento à bondade de Deus. Moisés até mostrou para Jetro, olha Jetro, o maná que Deus nos deu, e eu acredito que Jetro comeu do maná. Aqui simboliza que os gentios podem fazer parte da mesa redonda. E sabe o que diz a Bíblia? Nós vamos estar lá no céu de glória, junto com Abraão, Isaac e Jacó, à mesa. Amém? Então conversa o que é bom, conversa o que edifique. Deus eterno, obrigado pela tua palavra. Continua conosco, abençoando teus filhos, e que, ó Deus, possamos conversar aquilo que o Senhor esteja no meio, aquilo que o Senhor venha aprovar, aquilo que traga edificação, regozijo, alegria, louvor, adoração. Senhor Deus, que a nossa casa, que a nossa mesa, que a nossa sala de estar, que, ó Deus, após o culto, que os nossos diálogos sejam para a edificação das nossas vidas e do nosso irmão. Que, ó Deus, nossa boca não seja boca de arrogância, de prepotência, de atrevimento, mas sim boca de justo, que saia palavras que edificam ou que edifiquem vidas, e assim, Pai, ser conosco. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.